Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Hoje é quarta, 21 de fevereiro e este é o seu Diário Econômico. Os nossos ativos foram o maior destaque ontem nos mercados, principalmente câmbio e bolsa. A renda fixa até acompanhou o fechamento das taxas globais, ou seja, juros para baixo, mas não no mesmo grau de animação. Até porque hoje tem a ata do Fed, mas eu já volto nela. Bom, a volta do feriado americano foi um dia de dólar fraco de fato no mundo, mas não foi um dia de tomada de risco em geral, nem nas bolsas globais e nem nas commodities. O que enfraquece qualquer tentativa de explicar esse nosso bom desempenho do câmbio da bolsa, puxando para o lado de fundamentos, como por exemplo em cima do fato da China ter cortado mais os juros, como a gente conversou ontem. Tanto que os metais caíram, o minério de ferro caiu, o petróleo também caiu, só os grãos performaram bem em cima disso. Na moeda, uma parte da explicação diria que é mais técnica, porque o real está valorizando. Quando a gente estima o posicionamento dos grandes fundos multimercados brasileiros, ou mesmo lendo as cartas deles para tentar entender a cabeça dos fundos, é difícil achar algum fundo que não esteja comprado no real. Na verdade, nem tanto contra o dólar americano, mas isso é bem claro quando a gente vê contra as outras moedas de países desenvolvidos como o euro, ou seja, comprado no real, vendido no euro, e também contra outras moedas emergentes. Eu acho que esse posicionamento para o curto prazo faz sentido, primeiro porque contra o dólar é menos óbvio apostar a favor do real e contra o dólar, já que o Fed e a discussão de juros por lá deram uma guinada pró-juros altos por mais tempo com a inflação mais alta, certo? E também porque no relativo os dados de atividade americanos seguem fortes. Segundo, aí falando do real, porque aqui no Brasil existe também um momento melhor para a nossa atividade econômica, certo? A gente conversou já sobre isso. Também tem um momento melhor para a nossa safra de grãos e um Copom que segue dando recados de cautela no ritmo de cortes de juros. Coisas que conspiram a favor da nossa moeda nesse curto prazo, como eu disse. Fora isso, tem aquela perspectiva de que a arrecadação federal vai trazer um avanço bom em janeiro com a entrada dos recursos daquelas medidas que eles tiveram sobre as offshores e os fundos exclusivos. Aliás, ainda sobre isso, sobre a arrecadação, ontem também o CARF manteve uma cobrança de 9 bilhões de reais sobre a Petrobras em favor da União, numa decisão que trata ali de autuações fiscais sobre a CID. Cabe recurso da Petro, mas enfim a notícia entra naquela caixinha das eventuais surpresas de arrecadação que podem ajudar o resultado fiscal do ano. Mesmo assim, o Ibov então subiu 0,6%, mesmo com Petro e Vale seguindo esse externo ruim para as commodities e pesando negativamente. O índice aqui subiu 780 pontos, mesmo com os papéis do setor de materiais tirando 315 pontos e de energia subtraindo outros 230 pontos. De qualquer forma, também uma coisa que a gente tem que ter na cabeça é que essa notícia do CARF lembra a gente de que existe um potencial conflito entre notícias boas para o lado fiscal, em termos de mais arrecadação, que são ruins para algumas ações e alguns setores também, porque são empresas pagando mais impostos. Mas enfim, ontem foi bolsa para cima. Pro dia aí, dois destaques. A ata da última decisão do Fed, que eu já citei, e o resultado da Nvidia, que, dado o seu tamanho dentro da bolsa americana, virou um evento macro com certeza. Essa é a ata da coletiva de imprensa em que o Powell disse, se vocês lembrarem, que o comitê não espera que seja apropriado reduzir os juros lá nos Estados Unidos, até eles terem ganho maior confiança de que a inflação está de fato se movendo de forma sustentável e em direção a 2%. E desde então a gente viu dois dados de inflação piores, então é um documento que vai sinalizar cautela, mas não deveria ser muita novidade para ninguém mais. Agora, sobre a Nvidia, foi essa tensão pré-balanço que fez as ações caírem nos Estados Unidos, as bolsas caírem. A gigante dos chips vai atender às expectativas altas e todo esse boom da inteligência artificial? Até agora, a temporada de resultados nos Estados Unidos tem fortalecido aquela ideia de que a PJ, né, as empresas americanas, estão bem. Mas também tem sido um pouco mais misto para aquele clubinho das 7 megacaps, né, que é Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla e agora Nvidia. Então, pelo sim pelo não, teve gente que colocou um pouco de dinheiro no bolso, já que a Nvidia tem o melhor desempenho no SP500 esse ano, depois de mais que triplicar lá em 2023. Só que lembrando, né, frustração é realidade menos expectativa, certo? Então precisa combinar com a esperança do investidor mediano versus o que a gente vai ver de números. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural.
uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.